Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, ontem encerrou a rodada, né? A antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Mas uns joguinhos que a gente estava de olho, né? Estava de olho, claro, em Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro conseguiu empatar, irmão. Cruzeiro chegou aos seus 45 pontos. O limitadíssimo time do Cruzeiro fez os pontos, né, que precisava, né, irmão? 45, faltam 2 jogos. O Cruzeiro tem 2 jogos difíceis, né? Na tabela é difícil, mas você pensar, o Cruzeiro pega Botafogo, que parou de ganhar, não ganha mais ninguém, tá? Não é nada impossível o Cruzeiro conseguir mais um pontinho contra o Botafogo, tá? E pega o Palmeiras na última rodada, talvez o Palmeiras até já campeão, tá? Então aquela tabela do Cruzeiro, é difícil. Pode ser que o Cruzeiro consiga alguns pontinhos, né? Vamos torcer para o Cruzeiro não ganhar mais ninguém, parar nesses 45 pontos aí. Por quê? Porque se o Vasco não conseguiu um ponto contra o Grêmio, né? Um pontinho contra o Grêmio, o Vasco ganhando, o Bragantino vai a 45 e passaria o Cruzeiro em número de vitórias. Então, torcer para o Cruzeiro não ganhar mais no campeonato, são os 2 jogos que a gente tem que secar do Cruzeiro, tá? Outra partida que eu estava de olho ontem era Grêmio e Goiás, o Grêmio ganhou, tá? 2-1 para cima do Goiás, tá? O Soares, a gente estava torcendo para ele tomar o 3º cartão, ele não tomou, e pior, a próxima partida contra o Vasco, Grêmio e Vasco, é a última partida do Soares com a camisa do Grêmio lá na Arena. Renato Gaúcho convocou a galera. Estádio cheio, festa pro Soares. Irmão, o Grêmio carimbou, né, sua participação na Libertadores de 2024, só que carimbou pela aquela questão da pré-Libertadores, tá? O Grêmio ainda tem chances de entrar direto pela fase de grupos. O Grêmio ainda está vivo no campeonato, brigando por alguma coisa, tá? Vai ser jogo dificílimo pro Vasco. O outro jogo que eu estava de olho era Bragantino e Fortaleza. O Bragantino acabou perdendo pro Fortaleza em casa, tá? E é o seguinte, o Bragantino vai chegar praticamente na última rodada contra o Vasco, não valendo nada pro Bragantino. Não vai valer título e não vai valer para ele entrar na fase de grupos da Libertadores, tá? Ele já está na pré-Libertadores, acabou o campeonato para o Bragantino. Então, o Bragantino vai entrar sem compromisso nenhum na última rodada contra o Vasco, tá? Em São Januário. Parceiro, é o seguinte, olhando a tabela, o Vasco terminou a rodada fora da zona, o Vasco só depende dele para escapar do rebaixamento. Ah, Bigode, é isso que eu acho. Eu sei como é que você tá aí, irmão. Eu sei como é que você tá, né? A autoestima fica baixa, né? Joguinho para vencer era aquele joguinho contra o Corinthians, né? Se tivesse ganhado, irmão, era 45. 45, tava tranquilo, mais tranquilo ali. Pegar um Bragantino na última rodada não valendo nada, pô, a gente já tá tranquilo. Mas é o seguinte, o Vasco termina a rodada fora da zona de rebaixamento. O Vasco só depende dele. O Vasco só depende dele. Se o Vasco ganhar do Grêmio, ganhar do Bragantino, o Vasco não cai. Ponto, tá? Mas a gente sabe que essa partida contra o Grêmio fora é um jogo muito difícil, né? Muito difícil. O Grêmio tá lá nas cabeças no campeonato, né? Tá lá em cima. Vai ser um jogo difícil, mas que o Vasco, cara, precisa no mínimo empatar, tá? No mínimo empatar. Por quê? Porque pô, vai ficar torcendo pro Cruzeiro perder tudo, sendo que o Cruzeiro pega ainda Botafogo mal pra caramba. Pega o Palmeiras, talvez já campeão. Não dá, né? Não dá para ficar torcendo contra o Cruzeiro perder os dois, pro Cruzeiro perder os 2 jogos, tá? Outro adversário, Santos. O Santos pega o Atlético Paranaense fora, tá? O Santos tem 43 pontos. Pega o Atlético Paranaense fora, tá? Pode até perder, tá?
mas depois pega o Fortaleza em casa. Iria a 46. Ou seja, para alcançar o Santos, o Vasco precisaria pelo menos de uma vitória e de um empate. Então não pode perder para o Grêmio, tá? O outro adversário que a gente está correndo atrás aí é o Bahia. O Bahia é o adversário que está dentro da zona de rebaixamento, 41 pontos, mas enfrenta o América Mineiro, que já está morto. Então o Bahia deve ganhar, deve chegar aos 44 nessa rodada, tá? E depois enfrenta o Galo na última rodada, né? Talvez já com o campeonato decidido, aí não vai valer nada para o Galo, e aí? Vai ser jogo difícil, Bahia pode chegar aí aos bota aí mais 4, 6 pontos, tá com 41, tá? Então, irmão, é o seguinte, não é moleza não para o Vasco escapar, tá? O Vasco precisa pontuar contra o Grêmio. O ruim é o seguinte, é que o Bahia enfrenta o América Mineiro, vai a 44, passaria o Vasco chegar na última rodada dentro da zona, irmão, pô, é muito ruim, tá? Então, espero que a vitória venha, tá? No domingo contra o Grêmio para deixar a gente mais tranquilo. Não tão tranquilo, porque a gente, pô, vai ser jogo nervoso contra o Bragantino, certeza, como vai ser jogo nervoso contra o Grêmio, tá? Mas uma vitória, irmão, seria bom demais ganhar o Grêmio lá na arena deles. Medel continua fazendo o tratamento, né? Tá com aquela lesão na virilha, lesão muscular, continua em tratamento. Cara, me preocupa, irmão, mas pelo menos a gente vai ter o Michael de volta, né? Não vai ter que aturar Capasso. Pô, irmão, Capasso é brincadeira, irmão. É brincadeira, tá? Falando em Vasco escapar do rebaixamento, tava vendo uma entrevista do Douglas Luiz, volante, que hoje tá no Aston Villa da Inglaterra. Cara, ele é muito Vasco, irmão. Ele é muito fanático. Ele comentando que tá torcendo, que tá vendo o que tá acontecendo, que ele seca o Cruzeiro, seca o Bahia, seca o Santos. Pô, legal pra caramba. E ele tá jogando muita bola na Inglaterra, né? Espero que ele volte pro Vasco ainda em boa fase, né? É o que a gente espera, porque a gente... Pô, cara, quando o Vasco foi vendido, a gente falava assim, pô, não é possível, o Vasco vai ter dinheiro para daqui a pouco contratar uns jogadores tops, igual o nosso rival faz hoje, né? O Flamengo faz isso hoje. Qual é o melhor que tem aí? O Flamengo vai e traz. É o que a gente sonha pro Vasco daqui a alguns anos, né? Parar com esse negócio de fugir de rebaixamento. Falando em fugir de rebaixamento, novamente, né? Abel Braga deve sair do Vasco, tá? Deve estar caminhando para o Internacional. Ó, Abel, vai embora logo, tá? Abel, Luiz Melo, Barbieri, Paulo Brax, irmão, esses 4 que a 777 botou lá dentro, irmão, são os grandes responsáveis pela essa campanha horrorosa que o Vasco tá fazendo aí na Série A, né, irmão? Pô, é brincadeira, cara. É brincadeira, é uma vergonha, né? É uma vergonha. O que a 777 fez na montagem desse elenco aí é uma vergonha. Uma vergonha. Ó, pode ser que o Vasco troque o patrocinador master, tá? PixBet hoje é o patrocinador master. Tá pagando 4 vezes mais pro Flamengo para ser patrocinador master. Pode ser que o Vasco feche com a Crefisa, tá? A Crefisa do Palmeiras pode ser patrocinadora master do Vasco. Pô, a Crefisa podia botar uma grana federal lá, hein, irmão? Botar a grana que botou no Palmeiras, já pensou que loucura? Pô, ia ser bom demais, mas não sei como funcionaria, né? Porque hoje o Vasco tem dono, o Vasco é da 777, a não ser que eles fizessem uma parceria ali, né? Porque a Crefisa tem porcentagem de jogadores no Palmeiras. Fazer uma parceria ali no Vasco, né? Trazer alguns jogadores do Palmeiras, Marcos Rocha na lateral direita, pô, ia ser bom, hein? Não ia ser nada mal, não. Meu parceirinho, essa parada. Parceiro, queria que você comentasse aqui com relação a essa partida entre Grêmio e Vasco. Tá acreditando que o Vasco possa pontuar, arrancar um empatezinho? Ou tá acreditando na vitória mesmo? Empate ou vitória contra o Grêmio? Crava aqui, ó, nos comentários, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!